E aí, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite. Eu costumo fazer essa saudação fazendo referência a esses horários, porque eu não sei a que horas você vai acompanhar esse programa, mas saiba que você é muito bem-vindo aqui. E hoje vamos ter mais um programa sobre história regional da IPB. Vamos aprender mais sobre o presbiterianismo no Maranhão. O presbiterianismo nesse estado que pertence ao Nordeste, mas já ali indo para a região já norte, já na fronteira com a região norte, tem sua história ligada também àquela região, como a gente vai ver. E temos o prazer de receber a segunda vez o reverendo doutor Marconi Carvalho. Nosso irmão é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, é professor no... Eu nunca sei como pronuncia, FITREF, tal como se lê, FITREF, Faculdade Internacional de Teologia Reformada, é isso? É isso mesmo. Também do Seminário Presbiteriano de Brasília e do Seminário Martin Busser, no Chile. É formado em Teologia pelo Seminário José Manuel da Conceição e fez seu mestrado e doutorado em História na Universidade dos Andes, no Chile. Nosso irmão, então, mais uma vez, nós temos o prazer de recebê-lo. Você pode saudar o público e eu já coloco a primeira pergunta. Você faz a saudação e já pode começar tratando da primeira pergunta. O que são comportores e qual o papel deles no início do presbiterianismo no Maranhão? Muito bem. Boa noite, reverendo Flávio Américo, ou bom dia, ou boa tarde, como você costuma dizer. Satisfação participar mais uma vez desse canal Na Fita do Tempo, hoje sobre o presbiterianismo no Maranhão. Comportores são aqueles distribuidores de literatura evangélica e também da palavra de Deus que foram fundamentais nos inícios do protestantismo no Brasil, desde meados do século XIX até meados do século XX, inclusive no Maranhão. Então, muitas vezes eles anteciparam a chegada dos primeiros pastores ou missionários, eram uma espécie de, além de distribuidores de literatura religiosa e da palavra de Deus, de informantes, porque circulavam o Brasil, conheciam o Brasil pelas entranhas e levavam as informações para as bases missionárias, para os grandes centros. E a partir do trabalho deles, igrejas nasceram e a obra foi planejada e colocada em prática ou implementada. E eles foram importantes também no Maranhão? Com certeza, né? Na história do protestantismo no Maranhão, e quando a gente fala de protestantismo no Maranhão, a gente tem que fazer referência à Igreja Presbiteriana de São Luís, que é a primeira igreja evangélica do Estado, organizada em 1886 pelo reverendo Butler, e a atuação dos comportores foi de tamanha importância. Por exemplo, Francisco Pontes, João Mendes Pereira Guerra, Silvino Neves e João Antônio de Menezes foram alguns dos mais conhecidos que anteciparam a chegada do reverendo Butler. E aí, se você me permite, houve também aqueles missionários que a gente pode chamar de exploradores, que estiveram no Maranhão antes do estabelecimento do reverendo Butler, que se deu em 1885. Eu me refiro ao reverendo John Rockwell Smith, que esteve no Maranhão em 1875, o reverendo Blackford, que esteve em 1878, o reverendo Chamberlain, que esteve em 1882, e o reverendo de Lassay Wardle, que foi importante também para implantar o presbiterianismo no Ceará. Eles estiveram no Maranhão como representantes da Sociedade Bíblica Americana, ou mesmo como visitadores, né, aquelas viagens de exploração para conhecer
terreno, se alimentar ou confirmar as informações dadas pelos colportores, e aí depois chega o Butler e companhia. Ah, legal. Então, além da figura dos colportores, também tinha essa figura do missionário de sondagem, digamos assim, que fazia... Uhum. Exatamente. E uma coisa que eu tenho percebido, eu até já mencionei em outros programas, que aconteceu ao longo do Brasil, é que os colportores, ao distribuírem Bíblias, as pessoas acabavam, às vezes, se convertendo sozinhas ou em pequenos grupos antes dos missionários chegarem, porque pela própria leitura da Bíblia acabavam tendo assim, percebendo que a igreja de então não estava suprindo as necessidades, ou estava ensinando coisas que não tinham a ver com a Bíblia, e aí acabavam rompendo e buscando uma instrução própria, a ponto de, quando os missionários chegarem, praticamente já ter uma comunidade ali instaurada. Isso aconteceu no Maranhão? Teve alguma coisa parecida? Sim, com certeza. Entre 1875, quando o reverendo John Smith esteve, e 1885, ano da chegada do reverendo Butler, houve crentes locais. E aí uma figura muito importante foi a de um escocês de origem presbiteriana, que era empresário, que estava no Maranhão desde a década de 60 desse mesmo século XIX, de nome Henry Arley. O senhor Henry Arley era um empresário multifacetado, um dos ramos aos quais ele se dedicou foi a indústria têxtil, e ele se casou com uma dama maranhense de ilustre família, inclusive uma filha adotiva de um dos personagens mais conhecidos do Maranhão no século XIX, o político João Lisboa. Se você ou qualquer um dos nossos ouvintes visitar São Luís do Maranhão, tiver a oportunidade de caminhar pelo centro histórico, existe uma praça muito conhecida, que é a Praça João Lisboa. O escocês Henry Arley, ele se casou com uma filha adotiva do João Lisboa, e ele acolheu esses missionários exploradores que estiveram no Maranhão antes do Butler, e na casa dele, ali se tornou um local de pregação, de leitura bíblica, de tal maneira que quando o reverendo Butler e a sua esposa Hannah chegam em 1885, já havia o que hoje nós chamamos de ponto de pregação. E esse ponto de pregação tinha ali algumas pessoas que liam a Bíblia, de vez em quando também instruídas ou orientadas pelos colportores, alguns deles eram evangelistas, então isso também aconteceu no Maranhão. Legal. E o pioneiro, então, é o Dr. Butler. Exatamente. O reverendo Butler chega a São Luís em 1885. No ano seguinte, ele e a esposa dele, obviamente, acompanhados dos primeiros frutos, né, como a própria esposa do Henry Arley e a esposa de um parlamentar e tribuno maranhense, de nome Francisco de Paula, era esse político local. A esposa dele, que era da aristocracia maranhense, Maria Belfort Duarte, ela é praticamente uma das primeiras convertidas pelo ministério do reverendo Butler, e o reverendo Butler fica em São Luís até 1893. E aí a gente pode também mencionar outros 3 casais que figuram como pioneiros da obra presbiteriana no Maranhão. O reverendo William Thompson e a sua esposa Kate. Esse casal chega em 1890 e muito vão ajudar o reverendo Butler. O reverendo Belmiro de Araújo César e a sua esposa Cristina, para aqueles que nos acompanham, a família Len César talvez seja a família que mais tenha dado pastores para a IPB. São dezenas de pastores que procedem do patriarca Belmiro de Araújo César e da sua esposa Cristina, e um outro casal pioneiro, o Carlyle Womeldorf e a sua esposa Ada. Esse casal chega em 1895 e a partir desse reforço missionário, por assim dizer, se organiza a segunda igreja presbiteriana no Maranhão,
que é a Igreja Presbiteriana de Caxias, ali próxima de Teresina. Inclusive, eu tenho aqui um livrinho de da história da Igreja Presbiteriana de Caxias, da senhora Maria Aneci Calan Marques Serra. Então, em resumo, reverendo Américo, a gente pode mencionar esses 4 casais, Butler e Rena, Thompson e Kate, Belmiro de Araújo César e Cristina, e Carlyle Omeldorf e Ada, que figuram como os pioneiros da obra Presbiteriana do Maranhão entre 1885 e 1904, os americanos, e o Belmiro César até um pouquinho mais tarde, até 1911. E, meu irmão, uma outra realidade muito comum ao redor do Brasil no início do nosso presbiterianismo foi um papel muito importante que os leigos tiveram. Os leigos, aqui eu trago no sentido daqueles não ordenados, né? Porque os pastores, por exemplo, o Butler viajava bastante. Então, a igreja precisava, às vezes, de gente leiga para evangelização, os oficiais, aí já oficial, mas não ministro do evangelho, né? Mas presbíteros regentes pregando. Foi importante também no início da igreja esse papel dos leigos, no início do presbiterianismo no Maranhão? Com certeza. Eu diria que não somente no início, mas durante muito tempo, até a década de 80 do século passado, ou seja, ao longo de mais de 100 anos, o papel dos leigos foi fundamental e, às vezes, até mais determinante, por incrível que possa parecer, do que o papel de alguns pastores e de alguns missionários. Eu vou mencionar aqui 3 nomes, dentre muitos que poderiam ser elencados. Um eu já mencionei, desse escocês, que, por razões que nós desconhecemos, ele nunca se tornou membro da Igreja Presbiteriana de São Luís, o Henry Arley, mas a sua esposa, sim, foi membro, e foi uma crente consagrada, assídua e uma excelente contribuinte, né, no respeito às finanças. A gente pode também mencionar, e deve mencionar, na década de 60, quando houve uma forte atuação dos missionários no entorno da rodovia Belém-Brasília, aquela região ali de Imperatriz, do lado maranhense, Açailândia, Porto Franco, houve um evangelista chamado José Balbino. Eu não sei se você, reverendo Américo, já ouviu falar ou conhece o reverendo Fulton Nogueira. Já ouvi falar. É o pai do reverendo Fulton Nogueira, evangelista José Balbino, que acompanhou o reverendo Donald Williams e outros. Ele não era maranhense, José Balbino, mas acompanhou esses missionários em vários lugares do Nordeste, e às vezes até no norte do país, né, no Pará, na região amazônica. E ele foi um desbravador, guiava ali um pau de arara, um caminhão, e levava grande número de pessoas às congregações. Houve também, né, o início de uma colônia agrícola no interior do Maranhão, ali na região de Açailândia, e o José Balbino foi importante. E um terceiro e último nome que eu menciono, é o do presbítero José Souza Alves, já desde meados da década de... final da década de 80 foi ordenado ao ministério, é pastor, mas ele também atuou naquela região ali de Açailândia, Imperatriz, Porto Franco, e era um presbítero e foi um homem de confiança dos missionários americanos. E se a gente fosse rebobinar a fita e olhar nos primórdios do presbiterianismo do Maranhão, tanto em Caxias como em São Luís, essas que foram as únicas igrejas do Maranhão presbiterianas durante muito tempo, o papel dos presbíteros foi fundamental, até porque, como você disse no início da pergunta, ou na colocação da pergunta, esses missionários viajavam, às vezes se ausentavam durante um ano do Brasil, por se encontrarem nos Estados Unidos, e aí quem tocava o barco, como nós costumamos dizer, eram os presbíteros, eram essa mão de obra importante, nem sempre lembrada, nem sempre a gente conhece os nomes, muitos
são anônimos, mas eles tiveram um papel determinante e Deus não é injusto para se esquecer do trabalho deles. Deus não se esquece, é verdade. Eu tenho impressão que a gente ainda precisa uma história dos leigos, assim, da IPB. Eu acho que é bom lembrar os missionários, os pastores, os oficiais da igreja, mas eu acho que a gente ainda precisa um pouco de uma história do trabalho leigo, assim. E em todos os programas de história regional eu tenho puxado um pouco essa temática, porque é perceptível ao redor do Brasil. Aí a gente vai ouvindo a história de alguns desses leigos aqui e acolá, já é um levantamento, assim, pelo menos, desses nomes. Estou absolutamente de acordo contigo e a gente tem que realmente fazer esse esforço, até para uma questão de justiça, né, de valorização, não ficar apenas com aqueles que aparecem nos holofotes, né, que são objetos holofotes. Com certeza. E pelo que o irmão colocou, assim, o Maranhão, a igreja alcançou a aristocracia, mas eu queria que o irmão falasse um pouco assim, a igreja quando chegou alcançou a aristocracia, já foi mencionado, pode mencionar mais detalhes, mas alcançou outros grupos também, né? Além de questões sociais, econômicas, melhor dizendo, também questões sociais eu acho que foram importantes, né? Ou grupos sociais diferentes, como intelectuais, comerciantes. Então, pode falar um pouco disso. Deixa eu fechar a janela aqui, porque tá um choro. Sim, com certeza. Houve, né, o alcance de algumas pessoas da aristocracia ludovicense, mas esses foram casos mais escassos, não tão comuns. O principal grupo alcançado foi aquele grupo que hoje a gente qualifica como da classe média baixa ou classe média média, isto é, comerciantes, farmacêuticos, professores, artesãos ou profissionais autônomos ou independentes. Esse público foi o que, em geral, caracterizou a membresia da Igreja Presbiteriana em São Luís e mesmo em Caxias e na medida que outras igrejas foram organizadas no interior do estado, foi esse público. A gente sabe que pelo tipo de pregação, pelo tipo de liturgia da Igreja Presbiteriana, assim como outras do chamado protestantismo histórico, normalmente não são as camadas mais populares as que aderem às nossas igrejas. Obviamente, isso não significa dizer algum tipo de preferência por uma determinada classe ou faixa, classe social, mas, inevitavelmente, é o que muitas vezes acaba acontecendo. Então, o público, né, uma membresia oriunda da classe média, é o que caracterizou a maior parte da história da Igreja Presbiteriana no Maranhão, e até hoje em dia a gente também encontra esse perfil nas nossas igrejas, ainda que, como eu mencionei há pouco, a gente também consegue localizar, identificar algumas pessoas que fazem parte do escalão mais alto, né, da alta sociedade no Maranhão. Das camadas mais baixas também, né? Não Com são a certeza. maioria, mas... Com certeza, principalmente nos anos 80 para cá, na medida em que as condições foram melhorando naquilo que a gente chamava de interior do Brasil, porque hoje essa nomenclatura está bastante defasada, porque o progresso, o desenvolvimento, né, a melhoria, em muitos sentidos, chegou a essas regiões mais distantes, fora da capital. Então, principalmente a partir dos anos 80, com certeza também houve, né, o alcance dessas classes mais populares pelas igrejas presbiterianas no estado. E a gente, assim, uma classe que a gente sempre teve contato, assim, e ainda é comum, mas foi muito comum no início da história da Igreja Presbiteriana do Brasil, é a classe dos intelectuais. Isso aconteceu também
Porque até era meio visto como o protestantismo como algo mais moderno, tinha o apreço pela cultura anglo-saxã, e aí Sim, isso aconteceu também? aconteceu, até porque a gente tem que lembrar que o Maranhão teve uma elite econômica, uma elite cultural, conhecida em nível nacional. Para aqueles que nos escutam, a época áurea de São Luís, e Maranhão por muito tempo significou São Luís, a época áurea, a época de glória do Estado, é a segunda metade do século XIX, quando, para muitos cientistas, políticos e principalmente historiadores, São Luís ocupou, segundo a opinião de vários, o posto de quarta cidade mais importante do Brasil, ou seja, depois do Rio de Janeiro, que era a capital, naturalmente, Salvador, Recife, São Luís. E eu estou falando isso sem dourar a pílula, sem nenhum tipo de ufanismo, de bairrismo. Por quê? Porque houve um fator aí que foi muito importante. Por ocasião da Guerra Civil nos Estados Unidos, que era um grande produtor de algodão, a produção nos Estados Unidos ficou, obviamente, interrompida, e houve, né, um grande ciclo da economia maranhense, muito por causa da produção de algodão, mas também, né, devido a algumas famílias aristocráticas, e essa época é a época chamada Época Áurea. E aí, já buscando responder a tua pergunta, aquelas pessoas mais esclarecidas, aquelas pessoas mais letradas, como se dizia, eventualmente elas se permitiam, né, tinham uma abertura às letras, ao conhecimento, não eram tão carolas. E eu vou aqui mencionar o Miguel Vieira Ferreira. Quem foi Miguel Vieira Ferreira? Foi um maranhense que se radicou no Rio de Janeiro, foi presbítero da Igreja Cristã do Rio de Janeiro, na época do Blackford, eu estou falando dos anos 70 do século XIX, e o Miguel Vieira Ferreira era um homem muito culto, muito ilustrado, um homem da elite maranhense, ele e a sua família. Infelizmente, no Rio de Janeiro, ele acabou dando origem, se desvinculando, e fundou uma igreja, né, porque ele acreditou ter revelações extra-bíblicas, e fundou aquela que é considerada a primeira igreja, no dizer do Emile Leonard, de caráter iluminista no sentido de luz interior, mística do protestantismo brasileiro, que é a Igreja Evangélica Brasileira. Então, houve também, né, no Maranhão, eu já mencionei aqui a senhora Belfort Duarte, houve também pessoas da elite que aderiram à Igreja Presbiteriana. Basta também lembrar que dois pastores do início do século XX, o pastor Belmiro de Araújo César e o Vicente Temudo Lessa, que foram contemporâneos, um pela IPB, outro pela IPI, foram professores do Liceu Maranhense. Foram professores do Liceu Maranhense, portanto, estavam inseridos numa rede de contatos de pessoas cultas, de pessoas letradas. Eu também menciono aqui a figura do escritor Josué Montelo, cujo pai foi diácono da Igreja Presbiteriana Independente de São Luís, e o próprio Josué Montelo, um homem muito dado à cultura, às letras, assim como o Orígenes Lessa, filho do reverendo Temudo Lessa, que também viveu em São Luís, e que, como Josué Montelo, se dedicou à literatura. Então, na medida em que... Feijão e o Sonho, né? Exatamente, o Feijão e o Sonho, a Rua do Sol. A Globo até gravou, eu acho, fez a novela. Fez uma novela, 1978, tem também, né, o livro em homenagem, né, à sua infância em São Luís, a Rua do Sol, que é uma rua muito conhecida no centro da cidade, porque quando menino, o Orígenes Lessa, com seu pai, eles moraram, a família morou na Rua do Sol, em frente ao Teatro Arthur Azevedo. Então, na medida em que alguns setores da elite ou das pessoas mais esclarecidas tinham contato com as ideias
do progresso, da modernização e com o próprio evangelho pregado pelos missionários e pelos pastores, algumas dessas pessoas aderiram ao protestantismo, umas de maneira permanente, outras por pouco tempo, mas isso também aconteceu no Maranhão. E, meu irmão, ligado a essa ideia das classes letradas, né? Um veículo importante de comunicação no período é a imprensa, que também foi algo que os protestantes, os missionários protestantes, souberam usar, tanto criando os seus próprios jornais em alguns lugares, como usando os seus jornais já existentes no estado, com colunas, escrevendo matérias e tal. E como foi isso no Maranhão? Houve também, né, na transição ali, na virada do século XIX para o século XX, alguns jornais conhecidos do Maranhão foram a Pacotilha, o Diário do Maranhão. Eventualmente a gente encontra artigos religiosos, né, pelos pastores, muitos em função da polêmica religiosa, debate de ideias com padres, com o clero católico. E, eventualmente, também para, obviamente, veicular os princípios reformados, os princípios do protestantismo. Mas, quando a gente fala de imprensa no Maranhão, algo que é importante ser lembrado, reverendo Américo e aqueles que nos acompanham, que na década de 30, o reverendo Benedito Aguiar, que foi pastor da Igreja Presbiteriana de São Luís, ele criou um jornal chamado O Presbiteriano. E esse jornal teve vida curta, durou mais ou menos 2 anos, ali entre 1637 e 1638, mas esse jornal circulou pela cidade, era distribuído porque a igreja está bem localizada, ela está bem no centro da cidade, a Igreja Presbiteriana de São Luís, ou a Igreja Presbiteriana Central, como nós dizemos, e foi uma forma de fazer com que a mensagem do Evangelho, os princípios protestantes chegassem a esse público não evangélico. E também menciono que no final da década de 80 e começo dos anos 90, a própria Igreja Presbiteriana de São Luís teve um programa no rádio, que é bastante conhecido, chamado A Voz do Calvário, onde pregações eram apresentadas, músicas evangélicas, e mais recentemente, há alguns anos, mais recentemente, uma iniciativa da Igreja Presbiteriana do Calhau, através do reverendo Antônio Fontes, houve o programa Palavra Capital, na Rádio Capital. Esse programa existiu durante alguns anos. Houve sim, em resumo, houve sim a participação de presbiterianos na imprensa no início do século XX, em jornais locais. Infelizmente, também naquela época, a imprensa local divulgou a querela, o litígio entre IPB e IPI. Houve esse episódio da década de 30, através do jornal O Presbiteriano, e também algumas iniciativas no jornalismo radiofônico, como as que eu mencionei, por parte da Igreja Presbiteriana Central e também da Igreja Presbiteriana do Calhau. Não estava nem programado, não sei nem se o irmão tem essa informação, mas a IPI surge aí já em 1903 ou ela surge depois? Uma excelente pergunta. Daria para muita manga, eu vou resumir aqui. Quando houve o cisma em São Paulo, mais exatamente no 31 de julho de 1903, obviamente, os presbiterianos do Maranhão, assim como de outras partes do Brasil, acompanhavam esse debate pelas páginas de O Estandarte, que era um jornal da IPB, né? Também havia o Puritano, que havia sido criado por iniciativa da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, e o Estandarte circulava. De tal maneira que, em setembro de 1903, os 3 presbíteros da Igreja Presbiteriana de São Luís aderiram à causa nacionalista, à IPI, e exigiram, né, que o reverendo Belmiro César, que era o substituto do Butler, deixasse o templo, e ele assim o fez. E aí, quando eles entraram em contato com o Butler, porque o terreno, a propriedade, no centro de São Luís, ainda estava no nome do reverendo Jorge Butler, que nessa altura do campeonato estava em Canhotinho, em Pernambuco, quando eles escreveram para o reverendo Butler, solicitando a escritura, né, a transferência da propriedade, o reverendo Butler disse:
para dizer o seguinte, que vocês procurem outro terreno, porque esse que está aí no centro de São Luís pertence à Igreja Presbiteriana do Brasil. Isso deu início a um litígio, inclusive é historiado pelo reverendo Boanerges Ribeiro no livro A Igreja Presbiteriana do Brasil, da Autonomia ao Cisma. Houve 4 casos que o reverendo Boanerges Ribeiro estudou, o caso de São Luís, o caso de Botucatu e Campinas, no interior de São Paulo, e o caso de Curitiba. No Maranhão, essa briga, esse litígio durou quase 5 anos, houve idas e vindas, e finalmente a justiça deu ganho de causa à IPB, e os independentes tiveram que devolver o templo, devolver as chaves, e compraram a poucos metros, né, menos de 1 quilômetro de distância, uma propriedade, e ali ergueram o seu templo. E vale dizer que nesse período aí, a gente está falando da primeira década do século XX, 2 grandes vultos do presbiterianismo brasileiro estiveram em São Luís. O reverendo Belmiro de Araújo César, que a gente já mencionou, por parte da IPB, e o reverendo Temudo Lessa, o apóstolo do norte, que ficou em São Luís de 1906 a 1912. Então, a origem da Igreja Presbiteriana Independente... Na IPI. Perdão, da IPI. Da IPI. A origem da Igreja Presbiteriana Independente em São Luís remonta a setembro de 1903, ou seja, logo meses depois, 3 meses depois, quase, do início oficial da igreja, e ela está ali presente, no seu belo templo, na rua Oswaldo Cruz, até hoje. E detalhe, o reverendo Temudo Lessa fez um trabalho de evangelização muito forte na região de Viana e Penalva, no interior do Maranhão. Essas igrejas que ele plantou, o início desse trabalho na época dele, essas igrejas existem até hoje e são muito fortes, né, por parte da Igreja Presbiteriana Independente. O irmão mencionou em um momento que, por muito tempo, no estado do Maranhão, o presbiterianismo, pelo menos em termos de IPB, que é o que a gente está conversando principalmente, né, o presbiterianismo esteve restrito a São Luís e a outra cidade, eu agora me Caxias. Caxias, que já na fronteira com Piauí, né? Como foi o crescimento no estado? Como é que estaria hoje isso? Muito boa pergunta. Até 1965, olha o tamanho dessa história, hein? Olha quanto tempo. Houve apenas 2 igrejas organizadas em todo o Maranhão. A Igreja de São Luís, em 1886, a data de fundação, o ano, e a de Caxias em 1895. Os missionários americanos se foram em 1904 e só voltaram ao Maranhão em 1953. Portanto, somente na década de 60, em termos de organização eclesiástica, é que o presbiterianismo voltou a crescer no Maranhão. Isso quer dizer, portanto, que outras cidades não foram alcançadas antes da década de 60? Não. Houve trabalho na região central do Maranhão, principalmente na região nordeste, na região das praias, dos lençóis maranhenses, Barreirinhas, Tutóia, mais perto de São Luís, Morros, mas essas congregações só foram organizadas na década de 60, com a segunda leva de missionários, porque a partir, mais exatamente, da década de 50, chega ao Maranhão o reverendo Robert Marvin e a sua esposa Phyllis. E eles, apesar de terem atuado durante quase 30 anos no Maranhão, a base missionária deles foi estabelecida em Parnaíba, que fica na divisa do Piauí com o Maranhão. E de Parnaíba, eles deram assistência a todas aquelas cidades dos lençóis maranhenses, do nordeste do Maranhão. E assim nasceram várias igrejas, como Morros, Barreirinhas, a própria igreja de Parnaíba, que está, obviamente, no Piauí, ela foi organizada a partir do esforço do Maranhão, já que era uma congregação antiga e que recebia assistência da Igreja Cristã de São Luís. Muito bem, para completar a resposta, década de 60, chega uma segunda leva de missionários que vai atuar numa região diferente, na Belém, Brasília, tanto do lado paraense como do lado maranhense. Do lado maranhense foram organizadas a Igreja Cristã de Imperatriz, em 1966, depois a Igreja de Açailândia,
a igreja de Porto Franco, na década de 80, a igreja de Estreito. Então, houve ali o reverendo Frank Arnold trabalhou lá no Nordeste, houve o reverendo Donald Williams, houve outros pastores, como o reverendo Crown, que também trabalhou ali. Houve várias enfermeiras que deram assistência, que realizaram trabalho evangelístico e também de assistência social, o reverendo Bennett e outros que atuaram e consolidaram a obra do Maranhão, presbiteriana, no estado do Maranhão, naquela época, a partir dos anos 60. De tal maneira que hoje, se a gente olhar para o mapa presbiteriano do Maranhão, a gente tem entre congregações e igrejas em torno de 70 congregações, sejam elas igrejas organizadas, sejam elas igrejas ou grupos a serem organizados. E a gente conversando por WhatsApp antes do programa, na entrevista do programa, você falou de um coreano. Como é que chegaram coreanos aí no Maranhão? Isso é muito legal. O reverendo Sung é um coreano que chegou, enviado pela Igreja Presidente da Coreia. Vou repetir porque deu mais uma cortada. O reverendo Sung é um coreano enviado pela Igreja Presidente da Coreia. Alguns o conhecem, reverendo Américo, porque ele foi o primeiro diretor do seminário do Nordeste, o seminário em Teresina. O primeiro campo do reverendo Sung e da sua esposa foi em Estreito, que está umas 3 horas desde Imperatriz, no sul do Maranhão, 3 horas de carro. Ele trabalhou ali de 83 até 85, e quando ele saiu em 85, curiosamente, se fechou um ciclo, que é o ciclo da presença missionária estrangeira no Maranhão, ou seja, o reverendo Butler havia chegado em 1885, depois dele outros americanos, vários casais americanos, tanto no início do século XX, como a partir da década de 50, e fechando, por assim dizer, né, as mãos da Santa Providência assim dirigiram a história, um coreano que consolidou a obra em Estreito e que chegou ao Maranhão sem saber falar uma palavra em língua portuguesa. Você imagine o desafio que esse pastor, a fé, a coragem, né, a confiança em Deus, se instalou naquela região paupérrima, sobretudo na década de 80, ele e a sua esposa, e ali trabalharam, Deus abençoou, depois ele foi para uma região, se não me engano, no interior da Bahia, e finalmente foi para em Teresina, na década de 90, onde ele trabalhou na criação do Instituto, que hoje é o Seminário do Nordeste, ou Seminário Presbiteriano de Teresina. Legal, legal. E a gente, eu não sei se a gente chegou já falou algumas delas, tem alguma figura ilustre do presbiterianismo maranhense que o irmão gostaria de mencionar ainda? Apenas a modo de informação, além dos reverendos Belmiro César e Temudo Lessa, que são 2 grandes nomes do presbiterianismo nacional, um por parte da IPB, outro relacionado à IPI, a gente pode mencionar o próprio Orígenes Lessa, que é filho do reverendo Temudo Lessa, que, apesar de não ser maranhense, viveu 6 anos em São Luís. O Josué Montelo, que foi presidente da Academia Brasileira de Letras, que foi filho de um diácono da IPI. A gente tem também aquele que foi reitor da Universidade Mackenzie, o reverendo Benedito Aguiar Neto, inclusive presidente da CAPES, né, dessa instituição que administra a pós-graduação no Brasil, mestrado, doutorado. O presbítero Benedito Aguiar Neto, que foi reitor do Mackenzie, presidente da CAPES, é neto do pastor Benedito Aguiar, que foi pastor, ministro da Igreja Presbiteriana de São Luís, de 1931 até 1961, quando ele faleceu. Além desses que a gente acaba de mencionar, hoje a gente tem o presbítero Antônio César Freitas, que é o presidente do Conselho de Curadores do Mackenzie, e a gente também já teve aí
para lembrar de uma mulher muito importante, talvez a mulher mais conhecida, né, mulher presbiteriana mais conhecida no âmbito da IPB, que seja maranhense, a senhora Darcy Veras de Azevedo, que foi tesoureira da Confederação Nacional durante 8 anos, ali na década de 90. Então, esses nomes têm alguma relação com o presbiterianismo do Maranhão. Legal, muito bom saber disso. Legal, pastor, muito bom ouvir a história de mais uma região do nosso Nordeste. Fico muito feliz. A gente já teve um programa sobre o Ceará, um sobre Pernambuco e agora sobre o Maranhão. Estão me cobrando, que eu sou norte-rio-grandense, sou potiguar, né, de Natal, e eu ainda não fiz um programa sobre lá, mas logo, logo vamos ter um programa também sobre Natal, presbiterianismo em Natal, se Deus quiser. E eu já fiz essa pergunta em outro programa, mas vou fazer novamente. Eu sempre termino os programas perguntando por que é importante a gente conhecer a história da igreja. Então, por que é importante a gente estudar a história da igreja? A função do historiador, ou daqueles que se dedicam à história, é informar as pessoas aquilo que elas, obviamente, não conhecem e lembrar às pessoas aquilo que, por vezes, elas esquecem. Então, a história da igreja nos permite entender melhor as nossas origens e, ao entender a caminhada, as vitórias e também as fraquezas ou debilidades daqueles que nos antecederam, nós nos entendemos melhor. Isso não tem a finalidade de gerar em nós aquele sentimento de nós somos os filhos de Israel, raça pura, somos a igreja da história. Não, mas isso nos ajuda a perceber como Deus é o Senhor da história, como Deus tem guiado o seu povo e que nós formamos parte de uma igreja que não começou agora, não começou antes de ontem, ela começou há bastante tempo e que nós tenhamos também, pela graça do Senhor, a capacidade de levar essa tocha adiante. Legal. Gostaria de fazer alguma consideração final, alguma coisa que eu não perguntei? Não, eu gostaria de felicitar a iniciativa. Uma das coisas que a gente já conversou em off, nos bastidores, é a necessidade que nós temos de fomentar a história regional do presbiterianismo em nosso país. E alguns desses personagens que eu mencionei hoje, como o reverendo Jorge Butler, o reverendo Belmiro de Araújo César, o reverendo Temudo Lessa, eu não mencionei o reverendo Tom Foley, que trabalhou na década de 50, mas mencionei o reverendo Marvin. Todos esses que eu mencionei serviram no Maranhão, mas também serviram em outros estados. Cara, o Butler, muito conhecido em Pernambuco, Belmiro César, pastor do Rio de Janeiro, Temudo Lessa, pastor em São Paulo, o Tom Foley, professor do Seminário Cristão do Norte, na década de 60, o Marvin, depois que saiu de Parnaíba com a sua esposa Phyllis, foi trabalhar em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Então, a gente, na medida que a gente conhece mais sobre a obra em um estado, isso, de alguma maneira, joga luz sobre o trabalho presbiteriano em outros estados. Então, felicitar você por essa iniciativa e vou esperar aí com muita avidez, com muita disposição, um programa sobre o presbiterianismo no Rio Grande do Norte ou em Natal, haja vista que alguns pastores importantes no Maranhão, como o reverendo, me fugiu o nome dele, foi pastor José Faustino, da Igreja Presbiteriana de São Luís, era potiguar, era do Rio Grande do Norte e chegou ali do Maranhão na década de 60. Assim que eu vou também esperar o programa sobre Natal e sobre a obra no Rio Grande do Norte. Então tá bom, muito obrigado, reverendo, por mais uma vez estar conosco, compartilhar do seu vasto conhecimento sobre a história da nossa igreja. Você que nos assistiu, muito obrigado. Eu nunca fiz isso, vou fazer a primeira vez, minha mulher sempre me cobra. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, toque no sininho para receber as notificações, compartilhe, comente, curta. Vamos fazendo isso, a gente contribui para a divulgação da história da Igreja Presbiteriana do Brasil.
e nesse caso específico, da história do presbiterianismo no Maranhão. Que Deus nos abençoe e até o próximo programa. Tchau.